Muito boa tarde, Brasil. Programa de hoje, com permissão de vocês que nos veem pela Rede Gênesis de televisão, também pela Boas Novas, a gente vai costurar um pouquinho mais sobre o Distrito Federal, mas não quer dizer que o assunto não seja pertinente a você, não. Muito pelo contrário, até porque em todos os estados brasileiros existe a famosa invasão de áreas públicas, principalmente, porque a particular, rapidamente o dono vai ao juiz e dá um jeitinho de pedir a reintegração de posse. Mas a área pública, muitas vezes, até por falta de ação do próprio governo, deixa de se visualizar uma invasão. E quando se visualiza, já virou uma cidade. E é o que mais tem acontecido aqui no Distrito Federal, e não é coisa do atual governo, nem do governo passado, ela vem lá de trás, muito longe, Esta já virou, como dizem muitos aí, quase uma cultura. Eu diria que, para mim, já virou um grande hábito. E todo mundo acha que o negócio está certo, O negócio é invadir. Opa, esse terrenão aqui tá bonito, vamos dar uma baixada no mato aí e vamos invadir. Então, a gente vai tocar por aí e já estou para receber um senador da República, que deve estar a caminho, E já estou aqui com o advogado da nossa gloriosa OAB, Seja bem-vindo, doutor Og Pereira. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você está em Brasília há um bocado de tempo, Og. Eu sou brasiliense, nasci aqui em Brasília. Você nasceu aqui, porque eu me lembro de você, ia dizer de outros carnavais, de muito tempo. É verdade. Você é brasiliense, então? Nasci aqui em Brasília, no hospital de base, quando o hospital de base ainda tinha maternidade. Então é dos primeiros tempos mesmo, Dos primeiros tempos, 1964. É porque depois só o L2, Exatamente. É onde meus filhos nasceram. Exatamente, Essa é a grande verdade. Bem, vamos nós. Vamos lá. Derrubada, isso arrebenta, não arrebenta, não? Eu já conversei com pessoas que moram nestes tais condomínios irregulares, Nestas tais situações irregulares. Eles nem dormir direito, não dormem, mano, velho. É uma questão que afeta direitos humanos, direitos fundamentais, Porque a pessoa, por mais irregular que esteja morando, mas ele mora com a família numa casa, e ele, de repente, ser acordado com o barulho de um trator, muitos não têm tempo de retirar nem os pertences pessoais. Eu advoguei na primeira dessas derrubadas que se tornaram famosas, da Chácara 200, de Vicente Pires. Eu estava lá no dia da demolição, da primeira demolição. E teve um caso de uma família que estava viajando de férias, deixaram o carro na garagem, a AGFIS chegou com aquele tratorzinho, não sei qual é o nome, retirou o carro da garagem do cidadão e demoliu a casa, com móveis, com roupa, com material escolar das crianças, com documentos pessoais, com tudo. Quando eles voltaram de viagem, eles não tinham absolutamente nada. Até a documentação teve que ser refeita. Então, isso não me parece minimamente razoável. Não me parece... Qual é a urgência, Celso, de ser feita uma demolição dessa? Com tanta urgência. Por que tanta urgência? E a gente fala às vezes, e falamos muito aqui, mostramos mais, que são casas de pessoas mais humildes. E, na verdade, não é só de gente humilde, não. Olha aí, meu senador chegando aí. Senta aí, senador. Abre logo essa câmera aí, deixa o Hélio José sentado, bonitinho, Chegou atrasado por quê, senador? Eu tenho liberdade de lhe perguntar isso, porque eu já te conheço a perder de vista, Tem sim. Eu cheguei atrasado porque eu estava numa reunião com o nosso major brigadeiro, comandante do 6º Comar, que é responsável por toda a base aérea do Distrito Federal, e não consegui sair antes da reunião, uma reunião importante. Aquelas que estica e não chega no final. E por incrível que pareça, nós estamos falando aqui sobre regularização fundiária, e o tema da minha reunião com o 6º Comar é exatamente a questão da regularização fundiária. Problemas que a aeronáutica tem lá no sítio do Gama, onde mora mais de 1.000 famílias de servidores da aeronáutica.
problemas relativos ao clube. Aquilo começou com a aeronáutica, né, Mano Velho? Exatamente. Né? Já mudaram o nome, já não é mais Sítio do Gama. Agora condomínio Santos Dumont. Santos Dumont. Mas é conhecido ainda, bonito, mas né? o pessoal antigo ainda conhece como Sítio do Ah, Gama. sim, mas é tentar fazer eu falar que a ponte agora é Ernestino Guimarães. Onde é que fica? Não, é a Corte Silva, Mano Velho. Não adianta. Continua, é tradição. A tradição permanece. Mas, de qualquer forma, o brigadeiro, o Major Brigadeiro Mesquita, que é o comandante do 6º Comar, ele tinha me chamado para almoçar e conversar com todo o comando a respeito de umas questões importantes para a aeronáutica em Brasília, porque as terras da União, né, as terras da aeronáutica, portanto, os clubes, o próprio Santos Dumont, todos se encontram em terras da União. E nós estávamos dialogando exatamente sobre esse tema tão caro e tão importante para a nossa população, Celso, que é relativo a essa entrevista que nós estamos hoje aqui para falar com você. O Og estava me falando, Terra da União, que eu imaginava que fosse um montão, é bem menor do que a terra considerada da Terra Cap, né? Perfeito. Você falou em percentagem, inclusive, Og. Relembra aí, por favor. O nosso superintendente regional do Patrimônio da União, o doutor Nilo Gonçalves, ele fez uma apresentação na última audiência pública da Câmara dos Deputados e ele demonstrou com documentos que a participação da União nas terras não passa de 10%. As propriedades da União no Distrito Federal, as terras rurais em torno de 8%, um pouco menos, e mais os imóveis urbanos representa mais 2%, não chega a 10%. Isso aí, Celso, desmistifica algumas questões importantes, porque quando foi feito o quadrilátero do Distrito Federal, né, houve desapropriações pelo estado de Goiás, uma partezinha lá na pontinha de Minas, bem pequenininha, mas tudo é Goiás, né? E e outras áreas não foram desapropriadas. Da parte desapropriada, a parte ficou com a União, né, que era uma grande parte naquele período. Depois, com o transcorrer do tempo, a União foi fazendo suas transferências e hoje a União, se contar todos os próprios já construídos, o próprio Congresso Nacional, a esplanada dos ministérios, apartamentos funcionais, contando tudo, a União tem cerca de 10% da questão pública no DF. E o total de terras livres hoje chega a base de 8,5%, que é da União. O demais, a Terra Cap teria por volta mais ou menos de 50% e os outros 50% seria área a ser desapropriada ou não desapropriada de particulares. Aí é que mora a grande confusão. Você já mergulhou nessa história? Por que se demora tanto a regularizar aquilo que já está pronto e que ninguém, não tem AGFIs no mundo que vai conseguir derrubar esses condomínios, principalmente dos poderosos? Você tem razão. Ainda bem que não vai conseguir demolir, porque isso seria um prejuízo para a economia do país inteiro. Por que se demora tanto a regularizar essas situações, Celso, na minha visão, nós estamos tendo um sério problema de gestão, um sério problema de boa vontade. Por isso é que nós, há 2 meses atrás, quando a Câmara Legislativa do Distrito Federal fez uma audiência pública, naquela audiência pública, 2 meses, não, 3 meses atrás praticamente, eu propus a construção de um pacto por Brasília, visando por fim ao terrorismo das derrubadas, que hoje as pessoas ficam sobressaltadas, terrível, né, não sabe se dorme, porque fica com medo de ter no outro dia a sua casa derrubada, né? E que a gente trabalhasse, Celso. Geralmente é acordado, como você falou, né? Tira o carro daí, saiam daí de dentro, tem um caminhão lá fora, tira a mudança e derruba. Um absurdo, Celso, olha. Então, o grande objetivo desse pacto que eu estou propondo é para a gente fazer a discussão e caminhar a regularização fundiária, que leve a políticas públicas que resolva por definitivo essas questões fundiárias do Distrito Federal. Por que tudo isso que eu falei? O GDF hoje não está colocando que ele tem um grande problema, que é exatamente a falta de dinheiro para poder fazer as coisas públicas. Então, para o GDF ter dinheiro, ele precisa poder repassar essas terras que nós hoje estamos nos condomínios, que nós hoje estamos em algumas cidades, de forma de preço de terra nua, recebeu o dinheiro, porque as benfeitorias que está lá foi tudo quem comprou de boa fé que fez, tá certo? O GDF faria caixa, poderia investir no Distrito Federal.
O morador do condomínio poderia ter sua escritura pública. Você paga em habites, sem quanto é que não ia faturar só de habites. A Noreg, né, para os cartórios poder fazer as escrituras. Deus do céu. Então, quer dizer, seria uma forma, né, Og, de tirar o governo desse descalabro que está. Né? Senador, o que o senhor coloca está em sintonia, viu, Celso, com esse estudo que eu falava há pouco, desse grande economista, Hernando de Soto, um peruano. O peruano ali. Ele fez uma comparação, senador Hélio, mostrando como a velocidade na regularização de terras nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, mas ele tomou os Estados Unidos como parâmetro. A regularização das terras nos Estados Unidos e a regularização das terras na América Latina. E ele percebeu que a demora na regularização das terras na América Latina traz um impacto econômico para a população. A pobreza da América Latina, na visão desse grande economista, se deve em grande parte pela demora na regularização das terras. Com certeza. Então, essa colocação que o senhor faz, senador, é muito bem-vinda, né? A audiência pública que o senhor está convocando no Senado para tratar do aspecto dos direitos humanos, porque a gente tem aí dois importantíssimos aspectos. Um aspecto econômico e um aspecto de direitos humanos. Todos dois apontam no sentido da necessidade urgente de regularização. A dignidade humana, Celso, a dignidade humana está sendo atingida. Porque o senhor imagina, o senhor que mora em Brasília há tantos anos, e que em Brasília, quem não mora num condomínio ou mora numa cidade que ainda não tem escritura, tem um parente ou tem um amigo muito próximo que mora. Então, isso está atingindo todo mundo. Então, a dignidade humana está sendo atingida. A família toda. Porque a pessoa... Você saber que um filho teu que mora num condomínio desse, né? E que comprou de boa fé, investiu todas as suas economias. De repente pode ter sua casa derrubada. Então, eu fiz essa discussão lá na Câmara Legislativa, depois fizemos essa aqui, ó, lá na Câmara Federal, aonde a gente, na Câmara Federal, numa audiência pública, no Nereu Ramos, com a participação de órgãos do governo federal e do governo do Distrito Federal, nós demos continuidade a esse pacto. Foi no último dia 7 de novembro, a proposta desse pacto, e agora no dia 5 de dezembro, a partir das 15 horas, lá no auditório Nereu Ramos, com esse requerimento que eu aprovei no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, estamos convidando todos os moradores de cidades que ainda não têm a escritura, moradores de condomínios, moradores que estejam em área irregular, seja da União, seja do DF, seja na zona rural ou na zona urbana, para a gente poder juntar esse pessoal e a quatro mãos, Celso, fazermos um pacto, né? Boa lembrança, porque olha, nós estamos falando aqui dos famosos condomínios feitos a maioria dentro de área rural, né? Isso. De algumas invasões de áreas aí públicas, e esquecendo que nós temos cidades efetivamente construídas pelo próprio governo do Distrito Federal, com tudo que tem direito, e que o cidadão não tem um documentinho para dizer que a casa é dele, mano, velho. Celso, você imagina um morador do Paranoá, Celso, que está nos ouvindo agora, um morador de São Sebastião, um morador do Itapuã, que precisa tanto poder fazer sua melhoria na sua casa, pegar um empréstimo bancário, não pode fazer nada disso porque não tem escritura pública. Não é? Riacho Fundo 2. No Riacho Fundo 2. Olha, Celso. Também, né? Pessoas dentro de Ceilândia, você pega ali na QNP 25/23. Grande parte dos moradores todos não tem sua escritura pública. Então, isso tudo tem que mudar. E isso precisa de quê? De gestão, precisa ter boa vontade, tanto dos órgãos públicos federais, quanto dos órgãos públicos do governo do Distrito Federal e dos Ministérios Públicos também, para a gente juntos chegar a uma solução. Você chegou a estudar, ou talvez nesse estudo do peruano, nosso amigo peruano lá... Hernando de Soto. Isso existe igualmente nos outros estados brasileiros, nas nossas capitais de estado, ou é incompetência nossa mesmo, hein? Não, existe. A realidade é que existe em outros estados, mas também nos outros estados existe uma forma mais humana de tratar essa questão. No Distrito Federal, está havendo, o senador acabou de falar em boa vontade, e essa questão da boa vontade é fundamental, porque a gente sabe que as irregularidades, olhando grosso modo, as irregularidades elas podem ser ambientais ou fundiárias, tá? E para as regularizações para as irregularidades fundiárias, existem inúmeras soluções que eu não vou listar aqui porque se tornaria cansativo. Mas, em último caso,
a gente sabe que existe até a possibilidade de permuta diária. Entendo. Então, todas as irregularidades fundiárias poderiam ser sanáveis. Podem ser sanadas. Pode ser E sanáveis. as ambientais também todas podem ser sanadas pela compensação. Você acredita sinceramente nessa história da boa vontade? Porque ultimamente a única boa vontade que eu conheço em Brasília fica no final da W3 Sul ali, ó. Legião da Boa Vontade. É a Legião da Boa Vontade. E ali tem boa vontade, pelo menos, porque o que fazem de caridade, o que estendem a mão às pessoas mais carentes, né? Agora, essa boa vontade para regularizar a casa do pobre aí tá difícil, mano, velho. Celso, eu vou ler aqui, ó, para ficar bem certinho no pé da letra, o conceito legal de regularização fundiária. Isso é o artigo 46 da Lei 11.977 de 2009. Então, exatamente há 7 anos atrás. O que ela diz? A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais de propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é uma regularização fundiária. Então, para que isso ocorra, os órgãos federais, ou seja, o INCRA, o IBAMA, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, o ICMBio e os órgãos do governo do Distrito Federal, o próprio governador, a CEGET, né, a Procuradoria do Distrito Federal, a AGFIS, né, os órgãos, o IBRAM, todos têm que sentarem juntos, a 4 mãos, com a participação do Ministério Público de Brasília e Territórios, com a participação do Tribunal de Justiça, e juntos sairmos à OAB, que a OAB é nossa convidada, e juntos gestarmos uma solução, um pacto. Porque é um pacto, é uma fotografia onde a gente para tudo, ninguém constrói mais, mas também ninguém derruba mais, e a gente para tudo e vamos sanar cada um dos problemas. Aonde nós temos que fazer permuta, vamos fazer permuta. Aonde nós temos que vender, vamos vender. Aonde já é do particular, vamos garantir o direito à escritura do particular. E aonde é da União, vamos ver como é que a gente faz os trâmites. Eu sei que você parece que vai ter que fazer uma faturadinha. Não, tá né, tranquilo? nós só temos mais 3 minutos e pouquinho de programa. 3 minutinhos. É. Então eu queria dizer, até pedindo desculpa mais uma vez aos nossos ouvintes, pelo meu atraso, mas por uma justa e boa causa, me comprometer com o Celso, que quando ele tiver mais uma oportunidade, a gente volta para debater esse assunto. É de suma importância. Você não está falando só para nós de Brasília, não. Exato. Nós estamos falando para aqueles que estão tentando regularizar também as suas situações nos demais estados brasileiros. Exatamente. E o que não falta são favelas, que lá se chamam de favelas, né? E aqui, quando você diz que nós temos a segunda maior favela do Brasil, né? Que está ali na região nascente, aí todo mundo, não é favela não, é favela sim, senhor. Precisa ser melhorado. Enquanto não botar os 200 e tanto, né, que mandaram de dinheiro lá, né? 19 milhões do mano, vai continuar com cara de favela. E há bem se registrar que esse dinheiro é dinheiro federal, dinheiro construído com empréstimo ao BID e do governo federal, que está sendo investido no PAC, tanto no Sol Nascente, quanto no Pôr do Sol, quanto no condomínio Porto Rico, para poder beneficiar essas cidades, que eram, não sei se você lembra, Celso, na época das eleições, tinha 4 palavras que todo político falava. Sol Nascente, Pôr do Sol, Porto Rico e Morro da Cruz. Claro, só somou aí, né? Esses 4 lugares elege até o governador de Brasília, se somar os votos dali. É isso, Celso. Com a parentada que mora em outro lugar, você elege qualquer pessoa. Tem uma questão, Celso, sobre o legal e sobre o legítimo. Por exemplo, o que aconteceu no Morro da Cruz, onde teve uma grande intensidade de derrubadas na semana passada, retrasada, que está acontecendo algumas derrubadas. Em plena luz do dia, as pessoas ergueram um monte de casas, ainda já depois que esse governo, que está em Brasília, ganhou as eleições. E, de repente, começam a derrubar as pessoas que foram construídas à luz do dia. Então, por que não deixou antes construir? Tá certo? Se construiu, tem o fumus bonus iuris. O que é o fumus bonus iuris? Outro que é o lado de um advogado. É a fumaça do bom direito. Exatamente. Se deixou a pessoa construiu de boa fé à luz do dia. Agora não tem já sentido. Já está lá dentro, com família e tudo, morando. Família e tudo. Algumas já há muito tempo. Não tem mínimo a notificação, né, senador? Tinha que ter uma notificação. No mínimo a notificação para que a pessoa faça um tempo, né? Tinha que dar um tempo para a pessoa poder tirar suas coisas, para a pessoa mudar.
militar. Não, ou se dignidade recorrer humana. à própria justiça. Recorrer à própria justiça. Eu garanto que um juiz não vai dando com facilidade o direito de demolir assim. Mas não vai dar mesmo. Ministro Marco Nós já Aurélio, vimos isso acontecendo em Brasília. Exato. O ministro Marco Aurélio Celso de Mello, que é o decano do STF, reconheceu que o direito à inviolabilidade do lar, até numa casinha de saco de cimento, se é o lar do cidadão, que só teve condição de morar naquela casinha de saco de cimento, é inviolável. Então, nós não podemos admitir esse tipo de atitude que trata os seres humanos como animais, como bicho que pode ser tocado. Então, as pessoas têm direito a ter uma notificação. Nós não estamos aqui, Celso, como senador da República, hora nenhuma querendo defender grilheiro, hora nenhuma querendo defender invasões, hora nenhuma querendo defender irregularidade. Eu quero defender os direitos humanos. Por isso que a gente está convidando o secretário nacional de Direitos Humanos para essa audiência pública, o TJDFT, o Ministério Público do DF, a Procuradoria, o governador de Estado, porque ninguém está aqui também querendo fazer afronta ao governador do Estado, gostando ou não, ele foi eleito pelo povo e tem que ser respeitado pelo povo, e queremos que ele colabore e ponha o governo, os órgãos do governo do Distrito Federal para trabalhar junto com os órgãos da União para resolver o problema da nossa população. É isso que nós queremos. E passe a utilizar tudo aquilo que se tem direito para poder fiscalizar, para que novas invasões não nasçam. Exato. Ô, gente, é inadmissível, em pleno terceiro milênio, era total da tecnologia, da informática, quando a gente bota lá no infinitamente longe, né, as parafernálias que conseguem enxergar lá de cima o infinitamente pequeno cá embaixo. Exatamente. Se você derrubar uma árvore, eles constatam, e aí a gente não consegue visualizar que estão derrubando a Amazônia brasileira, que estão edificando em áreas não permitidas dentro do Distrito Federal, que estão ocupando áreas de conservação da própria natureza e tudo mais. É humanamente impossível. É inexplicável. Vamos arrematar? Vamos. Né? Celso, para arrematar, eu quero cumprimentar toda a população do Distrito Federal, agradecer por essa oportunidade, reafirmar o convite no próximo dia 5 de dezembro, uma segunda-feira, a partir das 14 horas, no auditório Petrônio Portela, o maior auditório do Congresso Nacional, a continuidade da audiência pública, dia 5 de dezembro. Nessa audiência pública, eu já garanti a confirmação do TJDFT, numa visita que eu tive lá com o doutor Mário Machado. Estou hoje visitando o nosso Leonardo Bessa, procurador de Justiça do Distrito Federal, né, para poder estar presente, a OAB, que me garantiu presença, Dr. Juliano Costa Couto. Dr. Juliano Costa Couto, o INCRA, o IBAMA, o SPU e o ICMBio, que me garantiram presença. Estou convidando todos os órgãos do GDF e os condomínios. Hoje mesmo vamos estar, eu e o OG, vamos estar lá na AJAB, Associação dos Moradores do Jardim Botânico, conversando com os moradores de condomínio, porque para arrematar mesmo, quero dizer ao Celso que eu fiquei estarrecido, Celso, que vê que os moradores do Mini Chácara e do condomínio Estância foram aterrorizados, tendo suas casas derrubadas, para hoje servir de ninho de rato para causar risco de hantavirose para a nossa população, de uma forma não tão justa. Então, agradeço ao Celso, agradeço à TV Gênesis, estamos juntos nessa luta. Tá bem. Vamos fazer o seguinte, antes do dia 5, eu vou marcar com o meu amigo Karpov, né, com a colega que está ali também. Vamos marcar, você vem um dia antes, ou dois, né? Para a gente até lembrar, para que todo mundo vá naquele momento, nessa discussão aí. E se possível, eu faço questão de ir lá cobrir e fazer um programa gravado lá dentro. Vai ser ótimo. Isso quer dizer, olha, é vida para o Distrito Federal. Isso significa para a maioria das famílias do Distrito Federal, vida decente e, sobretudo, despreocupado. Que você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Que a maioria dos nossos irmãos daqui de Brasília não estão fazendo isso. Não sabe se a GFIS vai bater na porta dele de manhã cedo para poder ir. E a derrubada começa logo cedo. É lamentável. Eu não estou dizendo que a GFIS não tenha direito, não. Mas que eu acho que tem algumas normas que devem ser preservadas, com certeza deve. Doutor Og, muito obrigado, viu, querido, por ter vindo. Obrigado também, senhor. Venha com o Hélio nesse próximo dia, por favor. Estou à disposição. Né? Até porque se o Hélio atrasar um bocadinho, nós dois levamos o papo numa boa. Não é mesmo? Senador, tá ok, doutor Og? Com certeza. Tá bem, estaremos querido. juntos. Hélio José, meu senador, obrigado. Muito obrigado, Celso. Obrigado aos ouvintes da TV Gênesis. Tá bem. Um grande abraço. Até a próxima.